Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar para vocês como trabalhar com datasets desbalanceados. Ou seja, quando vocês têm muita quantidade de uma classe e na outra classe tem uma quantidade muito pequena. Por exemplo, quando você tem uma base de fraudes, a maioria das transações que você tiver não vão ser fraudes, vão ser transações normais. Só que o seu foco está exatamente naquelas poucas transações que são exatamente fraude. Ou quando a gente está lidando ali com uma base de saúde, a maioria dos pacientes não vão ter a doença, mas o seu foco é conseguir entender exatamente aquele pequeno grupo que desenvolveu, para então criar um modelo capaz de prever novas doenças, prever novas fraudes, e tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para você deixar a curtida, seguir a gente aqui se você ainda não segue, e mandar esse vídeo para os amigos ou para outras pessoas que também estejam aprendendo ciência de dados. Então, bora lá! Quando a gente fala de trabalhar com datasets desbalanceados, a primeira coisa que a gente precisa ter é muito cuidado. Porque, por exemplo, se eu avalio quantos valores o meu modelo está acertando, qual é o acerto do meu modelo em relação à classificação que ele está fazendo? Isso pode ser ruim na hora de avaliar o meu modelo, porque vamos supor que o meu modelo coloque todo mundo como não fraude. Então ele vai falar, olha, ninguém aqui é fraude. Tudo bem, ele vai acertar muitas vezes, porque a maioria das transações realmente não são fraudes. Só que o foco, que era identificar a fraude, não foi cumprido. Então, por mais que ali o meu modelo acerte muito, ele não está cumprindo o objetivo que ele deveria cumprir. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado, primeiramente, como a gente avalia o nosso modelo. Então, considerando as métricas que a gente já tinha falado, o modelo pode ter uma acurácia muito alta e mesmo assim não ser um bom modelo. Lucas, não lembro o que é acurácia. Vou deixar aqui embaixo uma aula onde eu falo para vocês exatamente das métricas de avaliação de um modelo de classificação. Então, se ficou com dúvida, assiste essa aula, depois volta aqui para a gente acompanhar juntos todo esse conteúdo aqui de datasets desbalanceados. Além disso, pode acontecer também do nosso modelo prever todo mundo como não fraude, porque se a maioria dos valores não são fraudes, o nosso modelo pode querer pensar assim, olha, se a maioria é zero, no caso de não fraude, eu vou prever todo mundo como zero. Ou no caso de doença, se a maioria aqui não tem essa doença, eu vou dizer que ninguém tem essa doença. Então a gente também tem que tomar cuidado, não só com a avaliação, mas com o modelo em si que a gente está criando. E para resolver isso, a gente pode utilizar, por exemplo, o IMBlearn. O IMBlearn, ele é uma biblioteca que vai ajudar a gente a balancear o nosso dataset. Ou seja, colocar proporcionalmente ali a mesma quantidade de classes de um tipo e da classes de outro tipo. Se eu falo de um modelo de fraude, a mesma quantidade de transações como fraude e a mesma quantidade de transações como não fraude. Se eu estou falando de uma doença, ele coloca a mesma quantidade de registros de pessoas que têm a doença e de pessoas que não têm a doença. E como ele vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês utilizando exatamente esse dataset aqui de detecção de fraude. Então a gente vai usar um problema real. Esse dataset é real, é um registro de 2 dias de transações que eles foram disponibilizados para a gente. Só que, como tem informações muito sensíveis, em vez de colocar ali, valor que o cliente tem no banco, valor que o cliente tem de dívida, valor que o cliente compra geralmente, ele colocou como V1, V2, V3 para poder anonimizar, ou seja, tornar os dados anônimos. Então, beleza, a gente tem uma base, por mais que a gente não entenda o que significa essas colunas, a gente vai entender o que pode ser feito e a gente consegue utilizar essa base no nosso modelo. Então, para a gente começar, a gente pode importar a base de transações de cartão de crédito, que é exatamente essa base aqui. E eu já fiz o download, vocês podem fazer o download aqui também no link, colocar na mesma pasta e importar assim como eu estou importando. Primeiro, importando o pandas SPD, e depois chamando essa base pd.read csv creditcard.csv, que é o nome da base que a gente quer importar. Depois que eu importei, a gente pode ir aqui só ajustando, porque eu coloquei o texto errado. Depois que eu importei, eu posso visualizar essa base utilizando o .head, por exemplo. Depois que eu visualizei, a gente pode fazer as mesmas etapas que a gente sempre faz nos nossos projetos. Por exemplo, a gente pode separar em x e y. Então, vou falar que o meu x é minha base inteira menos a minha última coluna, que é a classe, onde a classe 0 é não fraude e a classe 1 é fraude. Então, o meu x vai ser exatamente
tudo menos a classe, e o meu y vai ser exatamente a minha classe, que é o valor que eu estou querendo prever. Se a gente quiser visualizar a proporção dessa base, o que a gente pode fazer? Eu posso usar o y.valueCounts, e nesse caso aqui a gente vê o quão desproporcional está a nossa base. Enquanto eu tenho 492 registros como fraude, 284.315 não são fraudes. Então é uma base extremamente desproporcional. E aí, se você quiser visualizar isso aqui de forma gráfica, você pode usar, por exemplo, o plot.py. E aqui você vai traçar um gráfico de pizza. Ah, Lucas, o gráfico de pizza não é a melhor forma de visualizar. Só que aqui pra gente dá essa dimensão da proporção de classes que são fraude em relação à proporção das outras classes que não são fraude. Além disso, você pode utilizar, por exemplo, o AutoPCT e passar aqui qual formato você quer usar para colocar, por exemplo, esse número aqui. Então, olha, 0.17 da minha base é fraude, enquanto 99.83 não é fraude. Então, realmente, a maioria da minha base não é fraude. Ah, Lucas, não gostei dessa visualização, quero visualizar num gráfico de barras. Sem problema, podem fazer a visualização que vocês quiserem. E aqui, para ver num gráfico de barras, é só trocar o pi por bar. E eu vou apagar esses argumentos aqui. E olha a diferença. Eu, nesse caso, prefiro o gráfico de pizza, porque eu acho muito mais visual esse pequenininho aqui em relação a esse todo grande aqui em azul. Beleza, agora que a gente fez isso, a gente pode pegar exatamente esse value counts aqui, somente para a gente deixar aqui anotado o valor de cada uma das classes e até verificar a proporção. Como eu colocaria a proporção? Exatamente dividido pelo y.shape na posição 0. Isso aqui eu não estou me aprofundando porque é exatamente toda a parte inicial de análise e visualização de dados, mas tem toda uma playlist sobre ciência de dados. Se vocês quiserem, consultem a playlist, eu também vou deixar aqui no link da descrição. Ah, Lucas, quero fazer vezes 100 para poder visualizar em percentual. Sem problema nenhum, façam da forma que vocês acharem melhor. E aqui a gente tem somente 0,17% dos nossos dados que são fraude. E aí a gente começa realmente a tentar colocar isso no modelo. Primeira coisa, antes da gente colocar no modelo, é separar em treino e teste, porque a gente precisa treinar e avaliar o nosso modelo. E a gente vai copiar exatamente esse mesmo código aqui. Então, ó, vou importar o train test split e depois vou fazer a separação dos meus dados em x de treino e x de teste. Simplesmente copiando esse código aqui de cima, esse código aqui de baixo. Então não estou fazendo nada que não esteja na documentação, estou simplesmente copiando e colando da própria documentação. Então, ó, coloquei aqui o meu x de treino, o meu x de teste está sendo criado e a proporção de treino e teste é exatamente aqui o text size. E o random state é para garantir que a gente vai ter exatamente os mesmos valores. Então, executando, a gente pode agora verificar a proporção da nossa base de treino. Como? Copiando esse mesmo código aqui e trocando o que é y por ytrain. Então, ó, ytrain, eu tenho de novo aqui nos meus dados 0.1797 como fraude e 99.82% como não fraude. Olha, parece que está relativamente próximo a isso daqui. E além disso, a gente pode contar a quantidade de registros. Quantos valores y eu tenho na minha base de treino, simplesmente copiando esse código e colocando aqui embaixo. Olha, minha base de treino ficou com 343 registros. E a gente pode fazer a mesma proporção para a base de teste. Então, em vez de ser ytrain, vai ser ytest. E aqui, em vez de ser ytrain, também vai ser ytest. E nesse caso aqui, eu tenho uma proporção muito menor. E o que eu preciso fazer para garantir que o meu modelo vai estar certo é sempre manter a mesma proporção na minha base de treino e na minha base de teste. Senão, não vai fazer sentido. Senão, o meu modelo não vai conseguir aprender e testar bem. E aí já começa o primeiro ponto quando a gente está trabalhando com datasets desbalanceados. A gente precisa estratificar de forma proporcional esses valores. Então, na minha base de treino, eu preciso ter algo próximo aqui a 0.1727 e na minha base de teste também. E para fazer isso, é só a gente utilizar o parâmetro stratify do próprio train test split. Então, ó, posso colocar aqui numa outra linha, só para ficar mais visual. E aqui o que a gente quer fazer é estratificar em relação aos valores de y. E quando a gente faz isso, agora sim, a gente tem uma proporção muito melhor, uma proporção muito mais parecida com o que a gente tinha aqui na base original. Então, ó,
a minha base de treino vai ter 0.1729 e a minha base de teste vai ter 0.1723. Então faz muito mais sentido ali para o meu código, para o modelo que eu estou criando. Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de datasets desbalanceados. Garantam que o seu treino e teste vai ser proporcional. Beleza, garanti isso, agora sim eu posso começar a utilizar o modelo. Por exemplo, a regressão logística. E, gente, o que eu estou fazendo aqui é deixar todos os links exatamente para mostrar para vocês que eu estou pegando, copiando e colando aqui de tudo que está na documentação. Então, tudo isso tem na própria documentação. E eu não vou entrar muito em questão de modelo em toda essa parte, só que tem conteúdos aqui, inclusive tem uma playlist onde a gente fala tudo sobre ciência de dados, que eu estou deixando aqui na descrição também. Só para vocês não acharem, nossa, ele está trazendo muitas coisas. Só que sim, ciência de dados é muito assunto. Então, como a gente quer falar de datasets desbalanceados, o meu foco aqui está nesse assunto. Mas todos esses assuntos de model selection, da questão do próprio modelo de regressão logística, tudo isso tem no canal e tá aqui na descrição também. Então não se preocupem se alguma coisa dessa ficar com dúvida, só olhar esse conteúdo adicional que tá aqui embaixo. Então beleza, quero gerar agora um modelo de regressão logística. Primeiro eu tenho que importar esse modelo, então eu vou copiar essa linha de código aqui, então estou importando o modelo e eu vou definir o meu classificador utilizando isso daqui, essa segunda linha aqui, que é o meu classificador vai ser o meu modelo de regressão logística utilizando o fit com os meus dados x e y. Só que lembrando, quando a gente for fazer o fit dos nossos dados, a gente tem que fazer em relação aos dados de treino. Então eu faço o fit com os dados de treino, depois eu testo nos meus dados de teste. E aqui eu posso fazer numa única linha, ou eu posso fazer em duas linhas diferentes. Então eu posso fazer aqui, criar o meu classificador aqui, e aqui embaixo eu vou fazer o meu fit com os dados fazendo clf é igual a clf.fit, xtrain, ytrain. Então o que eu fiz? Eu criei ali o meu classificador e agora eu estou falando classificador, aprenda com esses dados de treino que eu tenho aqui. E aí aqui, no momento que eu faço isso, ele já me dá um erro, falando, olha, o número do max iter não funcionou. Eu tentei ali fazer o ajuste, eu não consegui. E a gente pode fazer esse ajuste aqui. Vou fazer de forma muito rápida, só considerando esse erro que ele me deu aqui. E aí depois a gente pode discutir o próprio algoritmo de regressão logística. Só que eu vou fazer só para a gente conseguir continuar aqui a nossa aula sobre datasets desbalanceados, sem focar muito na questão do modelo. Então agora que eu criei o meu classificador, aí sim eu posso fazer a previsão com os meus dados de teste. Então vou utilizar o meu classificador e fazer o predict com os dados de teste. Perfeito, feito a previsão, o nosso próximo passo é avaliar o nosso modelo. E para avaliar o modelo, a gente vai utilizar o metrics do próprio scikit-learn. E uma coisa que a gente pode avaliar, por exemplo, é a acurácia. Então, ó, aqui são as métricas de classificação e dentro das métricas de classificação, o que a gente vai utilizar é o accuracy score. Só para a gente começar. Então, ó, primeiro, eu vou fazer a importação, então, do scikit-learn metrics, eu quero importar o accuracy score e depois eu vou avaliar a acurácia desse modelo. Como? Exatamente fazendo accuracy score e eu vou passar o meu y de teste e o meu y que eu acabei de prever. Ou seja, eu estou comparando os dados reais que eu tinha em relação aos dados que o meu modelo fez a previsão. E nesse caso aqui, o que eu vou ter é um modelo que vai ser muito acurado. Ele vai conseguir acertar muitos casos. Só que, como eu falei para vocês, a acurácia, que é exatamente quantos valores ele previu de forma correta, é um indicador ruim para a gente analisar quando a gente fala de datasets desbalanceados. Porque, em geral, ela vai ser muito alta. Até porque, se ela tivesse previsto todo mundo como não fraude, ela ia acertar na maioria das vezes. Porque aqui, quando a gente olha a nossa base de teste, se a gente fizesse esse mesmo cálculo aqui para os meus dados de teste, 93.825 registros não são fraudes. Então, se eu previsse todo mundo como não fraude, pelo menos 93.825 vezes eu teria acertado. E por mais que eu errasse em 162 vezes, é um número muito pequeno para poder impactar a acurácia. Só que por mais que seja um número pequeno, eu deixei todas as fraudes passarem. Então esse valor financeiro, esse prejuízo para minha empresa seria muito alto. Então é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com datasets
desbalanceados. Então, beleza, a acurácia não é um bom indicador. E como que a gente poderia calcular um outro indicador? Qual indicador seria o melhor? E a gente pode usar, por exemplo, a matriz de confusão, porque a matriz de confusão ela vai mostrar quantos valores eram 0 e eu previ como 0, quantos valores eram 1 e eu previ como 1, e quantos valores eu previ de forma diferente disso. Tem todo esse conteúdo aqui embaixo, não vou me aprofundar muito, mas vou apenas executar a matriz de confusão com vocês. Então, ó, eu vou importar a própria matriz de confusão e eu vou visualizar a matriz de confusão para esses mesmos valores. E agora, olha a diferença em ver somente um número de ver uma matriz como essa daqui. Agora a gente consegue ver, olha, eu consegui prever de forma correta 95 das minhas fraudes, mas 67 valores que eram fraudes eu não consegui encontrar. Então eu deixei 67 pessoas fraudarem a minha empresa. E aí, essa relação entre esses dois números é calculado pelo Recall Score. Então, além de usar a matriz de confusão, a gente também pode utilizar o Recall Score e visualizar essa métrica. Então, eu vou trocar aqui por Recall Score e aqui embaixo a mesma coisa por Recall Score também. E olha como esse número é baixo. Eu estou conseguindo encontrar somente 58,64% das minhas fraudes. E essa informação eu preciso ter muito cuidado na hora de passar para o meu chefe. Porque vamos supor que você chega e fala para o seu chefe, chefe, eu consegui um modelo aqui que 99,9% das minhas fraudes eu consigo encontrar. Só que não é isso que o seu modelo está fazendo. E se o seu chefe coloca esse modelo em produção e na verdade você encontrou somente 58% das fraudes, seu chefe vai ficar muito triste com você. Porque você não está conseguindo encontrar as fraudes como você prometeu para ele. Então, muito cuidado até no que cada uma das métricas representa. A acurácia é esse valor mais esse dividido pela soma de todos os valores. Então ela realmente é alta. Já o recall é esse valor aqui dividido por esse mais esse. É quantos valores que eram fraude que eu consegui prever de forma correta. Então por isso que aqui o recall é uma métrica muito melhor do que a acurácia. E aí, beleza, Lucas, mas como eu resolvo isso? Como eu poderia tentar melhorar isso? E a gente pode testar, por exemplo, outros algoritmos. Será que tem alguns algoritmos que funcionam melhor para datasets desbalanceados? E um exemplo deles é a própria árvore de classificação. E a gente pode fazer passo a passo. Ah, Lucas, como que eu faço? Usando a própria documentação. Então eu vou importar aqui a minha própria árvore de classificação, vou criar o meu segundo classificador. Então vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui no meu código, vou pegar essa segunda linha e jogar aqui para baixo, só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Ó, criando um classificador da árvore de decisão, eu vou fazer o fit com esses modelos. Lucas, lembrando, eu faço o fit com os dados de treino. Então, ó, ponto fit, xtrain, ytrain. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque a gente já fez isso para regressão logística. E agora eu vou fazer o ypred da árvore de decisão. Então vai ser o CLF da árvore de decisão, ponto predict, x teste. E aí a gente vai gerar agora a matriz de confusão. Então eu posso copiar esse mesmo código e colar aqui embaixo. E o recall. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que essa árvore de decisão, por exemplo, já demora um pouco mais de tempo para executar. Então vocês também precisam analisar não só a acurácia, a precisão, o recall, e também talvez a matriz de confusão, mas também o tempo de execução. Você tem esse tempo de executar, você tem esse tempo de deixar os seus dados processando, tudo isso deve ser levado em consideração, ainda mais porque quando a gente fala de datasets desbalanceados, muitas vezes a classe que a gente tem mais dados vai ter muito mais dados. Então, isso pode impactar no tempo de processamento. E olha, na árvore de decisão também foi um pouco melhor, porque aqui a gente previu de forma correta 121 valores e errou somente em 41. E nesse caso, o meu recall, ou seja, o percentual de transações que eram fraudes que eu consegui encontrar foi de 74,6%. Então já é um modelo muito melhor em relação ao que a gente tinha. Só que beleza, Lucas,
Agora, a cereja do bolo. E por que eu deixei mais para o final da aula para falar com vocês de balancear o dataset? Porque isso aqui é muito importante. Então eu queria trazer toda essa base para vocês, de como que a gente trabalhava, como a gente entendia. E agora a gente vai fechar falando exatamente do IMB Learning e como a gente coloca mais registros em uma classe ou a gente retira registros da classe que tem muitos valores. E aí, para isso, a gente tem que considerar duas coisas. A gente tem a classe majoritária, que é aquela que possui mais registros, e a gente tem a classe minoritária, a que possui menos registros. E a gente pode balancear o nosso dataset ou reduzindo os registros da classe majoritária, a classe que tem mais registros, ou aumentando os registros da classe minoritária. Lucas, não entendi nada. Beleza, vamos ver graficamente. Eu tenho aqui a classe majoritária em azul, que tem muitos registros, e a classe minoritária em laranja, a que tem menos registros. Nesse caso aqui, essa classe em azul, no caso, é as transações que estão ok e não são fraudes, e a classe em laranja, as transações que são realmente fraudes. E a gente tem duas formas de balancear esse dataset. E quando eu falo balancear, eu estou dizendo colocar a mesma quantidade de registros nas duas classes. Então, tanto a classe que é fraude quanto a classe que não é fraude vão ter a mesma quantidade de valores, mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de registros. E como que a gente pode fazer isso? De duas maneiras. Ou a gente reduz a classe majoritária, ou seja, eu diminuo a quantidade de valores aqui que não são fraudes. E aí os dois vão ter a mesma quantidade de valores, que é o que a gente chama de undersampling. Ou eu aumento a quantidade de registros da classe minoritária. Então, os registros que são fraude, que tem poucos valores, eu aumento a quantidade de registros exatamente nessa classe. Nesse caso aqui, a gente vai ter muito mais registros que a gente tinha anteriormente, e é o que a gente chama de oversampling. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso passo a passo, e a gente vai utilizar essas novas bases, as bases que a gente fez, o undersampling e o oversampling, nos nossos modelos que a gente tinha feito aqui em cima. Então vamos lá. Reduzindo os registros da classe majoritária, a gente vai retirar registros da classe que tem mais registros, ou seja, registros da classe que não tem fraude. E a gente precisa ter um certo cuidado para não retirar informações que sejam muito importantes. E a gente vai ter várias técnicas para fazer isso. Só que eu quero começar com vocês com a técnica que é a mais simples, que é exatamente o Random Undersampler. O Random Undersampling, a gente vai simplesmente retirar de forma aleatória esses registros. E aí, tudo isso a gente vai fazer utilizando a biblioteca Imbalanced Learning, e para isso a gente precisa fazer a instalação. Aqui na minha máquina já está instalada, mas vocês conseguem instalar exatamente fazendo exclamação pip install -1 Imbalanced Learning. Aqui, ó, se eu fizer, ele vai me dizer, olha, requerimento já está satisfeito, já está instalado, você não precisa fazer nada. Se é a primeira vez que vocês estiverem utilizando, façam isso, só para não ter nenhum erro. Depois disso, o que a gente vai fazer é importar o Random Undersampler. Como? Exatamente utilizando a própria documentação. Olha, from IMB Learning Undersampling, eu quero importar o Random Undersampler. É só copiar aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui para o nosso código. E eu quero definir o Random Undersampler. A gente pode ir escrevendo aqui, mas eu vou copiar do código, porque vai ser muito mais simples. E é só copiar essas duas linhas aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está definindo o x e o y. O x e o y a gente já tem. Depois ele está printando, a gente não precisa printar, mas isso aqui a gente precisa, que é realmente criar ali o nosso RUS, que vai ser o Random Undersampling, e depois fazendo o resample da nossa base. E esse resample é muito importante, que é exatamente isso que vai ajustar o tamanho da nossa base. Então, ó, estou fazendo isso aqui, primeiro definindo o RUS, e eu vou aplicar para o meu x e y. Uma coisa muito importante é que a gente vai aplicar sempre para a nossa base de treino. A gente não aplica na base completa, porque eu vou fazer o ajuste na base de treino e a minha base de teste eu não vou mexer em nada. Lembra que a minha base de teste é lá no final que eu vou fazer isso. Eu vou utilizá-la para avaliar o modelo. Então eu não posso utilizar ela também para fazer o resample, senão eu vou estar interferindo no meu teste, na minha avaliação do modelo. Então aqui eu só vou fazer o resample na minha base de treino. Feito isso, a gente pode visualizar graficamente como que está o x-res e o y-res, utilizando esse mesmo gráfico que a gente fez aqui em cima. Então, ó, vou copiar isso daqui, vou jogar aqui embaixo, só que agora, ao invés de utilizar o y-values, eu vou utilizar o y-res.
Beleza, a gente tem 50% como fraude, 50% como não fraude, que era exatamente o que a gente queria. Então a gente pode contar o valor em cada uma dessas classes. A gente tem 330 registros como fraude, 330 registros como não fraude. E olha aqui, se a gente voltar aqui onde a gente estava separando o nosso modelo bem no início, eu tinha 330 registros. E aí o que ele fez? Ele pegou esses 190.490 registros que eu tinha como zero e ele diminuiu de forma aleatória para 330 registros e as duas classes têm a mesma quantidade de valores. Isso que é o Random Undersampler. Ele faz isso, diminui a quantidade dos valores que estão na classe zero de forma aleatória. E agora que a gente fez esse ajuste na base, a gente pode realmente utilizar de novo a regressão logística e ver qual vai ser o nosso resultado. Então o que a gente fez na regressão logística? A gente fez o import, não preciso fazer de novo. A gente criou esse classificador, a gente fez o feed com os dados e depois a gente fez o predict. Vou adicionar uma linha aqui só para copiar tudo de uma única vez, para a gente poder simplificar também. Então, ó, beleza, é esse código aqui que a gente vai precisar fazer lá embaixo. Então, vou dar um Ctrl C, a única coisa que eu fiz, copiei essa e essa linha numa única vez. E vou colocar aqui embaixo. Ah, Lucas, poderia escrever esse código? Poderia, mas essa aula ficaria enorme, não é a minha intenção. E eu posso criar aqui um novo classificador, que eu vou chamar de classificador 2, por exemplo. Então, ó, o classificador 2, eu vou fazer o YPRED 2, eu vou ter regressão logística, mesmo random state, mesmo max iter, e aqui o que eu tenho, em vez de ser xtrain, ytrain, vai ser o xres, o yres, que é os meus dados com resample. E aí, claro, a gente vai fazer o predict na nossa base de teste. Beleza, Lucas, fiz o predict, agora eu posso verificar o meu recall. Então, vou fazer recall score, e aqui eu vou ter o ytest em relação ao ypred 2. Agora eu quero usar a árvore de decisão. Beleza, a gente pode fazer a mesma coisa. Olha, a árvore de decisão tem esse e esse passo. Vou copiar, só para a gente poder simplificar aqui na hora de escrever o código. Vou trazer isso daqui e isso daqui. E eu posso chamar, por exemplo, de classificador 2, de árvore de decisão 2. Então vou dar um Ctrl C, apagar aqui e jogar aqui embaixo. Só para a gente ir um pouquinho mais rápido também, e essa aula não ficar tão grande, a gente conseguir focar nos dados desbalanceados. Então, ó, estou criando um novo classificador e agora eu estou fazendo a previsão com esse novo classificador. E aqui, de novo, em vez de utilizar o xtrain e ytrain, eu vou utilizar o xres e o yres. Verificando o recall, eu vou copiar esse mesmo código aqui e agora eu quero ver para a árvore de decisão. Então, beleza, Lucas. Qual foi a diferença? Como que eu tinha o recall quando eu não tinha feito esse ajuste nos dados? A gente pode utilizar exatamente esse mesmo código aqui e verificar quando era ypred. Eu tinha um recall de 0.58. Agora a gente foi para um recall de 0.88. Olha a diferença somente fazendo o resample dos nossos dados. Mesma coisa para a árvore de decisão. Como que eu tinha anteriormente? Agora eu estou com 0.90. Mas qual que era o meu recall anteriormente para a árvore de decisão? 0.75. Então olha como somente utilizando o resample a gente consegue melhorar muito o recall dos nossos dados. Lucas, quero ver a Confusion Matrix. Posso fazer? Sem dúvida. Olha, na Confusion Matrix a gente só perde ali 16 transações que são fraudes que a gente não consegue classificar. Mas olha esse número aqui. Em comparação, a gente está classificando mais pessoas ali que não são fraudes como fraudes. Então a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio entre o recall, que é a relação entre esses dois números, e a precisão, que é a relação entre esses dois números. Porque anteriormente, quando a gente olhava a matriz de confusão, a gente tinha para a árvore de decisão somente 35 valores aqui. A gente foi para 7.921. Quando a gente olha para a regressão logística, a mesma coisa. A gente tinha somente 22 valores aqui e agora a gente passa a ter 4.463. E é esse o equilíbrio que o cientista de dados deve buscar e deve definir também com o negócio qual a melhor forma de fazer isso. Então vou deixar aqui somente o recall, porque o nosso foco agora está sendo realmente analisar o recall, mas vocês precisam também verificar precisão, verificar outras informações, outras métricas de avaliação de um modelo de classificação.
Ah, Lucas, se eu quisesse ver a precisão, como que eu faria? From Scalene Metrics, da mesma forma que a gente fez lá em cima, import precision score. E aqui eu vou utilizar da mesma forma precision score y-test em relação ao y-pred AD2. Olha, a precisão aqui está de 0.018. E qual que era a precisão anteriormente? A precisão anteriormente era de, quando eu coloco aqui y-pred, de 0.77. Então eu perdi em precisão. Qual é o melhor valor? Qual a melhor combinação de valores, Lucas? Depende do seu problema. Depende do que você combinar com o seu chefe. Se o seu chefe está disposto a chegar lá e ligar para mais clientes em compensação, em troca de não ter nenhuma fraude, tudo bem. Talvez ele esteja um pouco mais aberto a ter uma ou duas fraudes em troca de não ficar incomodando todo o cliente. Depende da empresa e por isso vocês precisam entender muito bem o problema de negócio que vocês estão resolvendo. Agora, o que a gente fez foi pegar a classe que tinha mais valores e reduzir a quantidade de registros nessa classe. Outra forma da gente resolver o problema é aumentar os registros da classe minoritária. Ou seja, pegar as fraudes e duplicar, triplicar, quadruplicar esses valores. E a gente faz isso utilizando o Random Oversampler, que está aqui na documentação também. E a utilização é muito parecida. Então, o que eu vou fazer é copiar esse código aqui, fazer essa importação. Então eu vou jogar aqui e eu vou fazer da mesma forma que eu tinha feito, importando o ROS e fazendo agora o resample para essa nossa nova base. E aqui, como o nome também é xres e yres, para não ficar exatamente igual, eu posso chamar aqui, por exemplo, xres do oversampling e do yres do oversampling ou do ROS, da forma que vocês acharem melhor. Vocês podem colocar o nome aqui, isso é só nomenclatura. Lembrando que aqui a gente sempre vai fazer para os nossos dados de treino. Agora, se eu quiser visualizar graficamente, vou copiar esse mesmo gráfico. Ó, vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V aqui embaixo. Então, copiando esse código e colando aqui, eu vou só ajustar aqui, vai ser yres do ROS, eu continuo tendo 50/50 dos meus valores. Só que a grande diferença está aqui, porque quando eu conto a quantidade de valores, eu tenho 190.490 em cada uma das classes. Então eu tenho muito mais registros na minha base. E se a gente quisesse utilizar a regressão logística de novo, a gente pode simplesmente copiar esse código aqui. Então vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui embaixo. E a gente pode verificar as métricas da mesma forma. Ah, Lucas, recall score, qual vai ser? Beleza, eu vou utilizar o y-test em relação ao y-pred 2 agora. O recall vai ser de 88,27%. E aqui eu só preciso ajustar para xres, ROS, yres, ROS. E observa que agora eu vou ter um tempo de processamento um pouco maior, porque eu estou com mais dados. Então, mais dados, maior o meu tempo de processamento. Para classificar o recall, mesma coisa, y-test, y-pred 2. E aqui o meu recall foi de 88,27%. E aí, se a gente quiser comparar aqui com o recall que a gente tinha anteriormente, esse recall está exatamente o mesmo. Ah, Lucas, e a precisão? Será que a precisão é exatamente a mesma? A gente pode colocar aqui a precision score. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma precisão de 0.04. Então, tá um pouquinho melhor a precisão em relação ao que eu tinha anteriormente. E aí, se a gente quisesse verificar Confusion Matrix aqui para baixo, é só verificar aqui, colocar Confusion Matrix do y de teste em relação ao y-pred. Então aqui, ó, eu estou prevendo 19 valores errados, só que aqui eu estou prevendo apenas 3.325. Mesma coisa, quero utilizar a árvore de decisão, Lucas, sem problema nenhum. Vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V aqui embaixo na minha árvore de decisão, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o xres do ROS, do Random Oversampling, e o xres do ROS também. E aqui a gente vai verificar de novo o recall score do y-test em relação ao y-pred 2. E olha como já demora um pouquinho mais, exatamente porque a gente tem muito mais dados. E aqui, corrigindo para o y-pred realmente da árvore de decisão que a gente acabou de criar, a gente vai ter um recall de 0.69. E a gente tinha aqui em cima, quando a gente fez o Random Undersampling, um recall de 0.90. E aí o que a gente vai fazer é sempre comparar o
que é melhor? É melhor eu fazer o undersampling da minha base? É melhor eu fazer o oversampling? Além disso, a gente tem várias outras técnicas de undersampling, de oversampling, e tudo isso tá aqui na documentação, que eu deixei aqui no final para vocês. Então, olha, vocês podem navegar aqui, tem o Cluster Centroids, Near Miss, tem várias outras formas de vocês fazerem tanto o undersampling, quanto utilizar também o oversampling. Então, tudo isso tem aqui. Só que a única coisa que eu queria mostrar para vocês pra gente fechar é visualizar graficamente o resultado que a gente tem quando a gente faz undersampling e quando a gente faz oversampling. A única coisa que eu fiz aqui, que eu vou fazer aqui, é mudar os nomes, que eu tinha utilizado os YRES under e o YRES over, e eu vou colocar aqui o nome exatamente que eu utilizei ali em cima, que eu coloquei YRES e YRES ROS. E só para fechar aqui, o que eu queria mostrar para vocês era graficamente o que a gente fez. Então, ó, observa que a minha base de dados, da base de treino, que a gente está falando da base de treino aqui, a gente tem essa quantidade de valores como 0 e essa quantidade de valores como 1, que é uma quantidade muito menor. Quando eu faço o undersampling, eu reduzo a quantidade de valores que estavam como 0. Então, todo mundo tem a mesma quantidade de registros que esse valor aqui, que é essa coluna. Já quando eu faço o oversampling, eu pego essa coluninha aqui e aumento o número de registros nela. Então eu fico com esse resultado aqui. E a quantidade de registros como 1 é a mesma quantidade de registros com classe 0. Então com isso a gente fecha esse conteúdo sobre datasets desbalanceados. Deixei aqui na descrição toda a parte de classificação e também a playlist inteira sobre ciência de dados. E vou deixar aqui na tela outras sugestões para vocês se aprofundarem em ciência de dados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!